Graça e paz, irmãos e irmãs da Torre de Oração, do Presbitério do ABC, as pessoas que nos acompanham através da nossa página no Facebook, Comunicação Presbitério ABC, que vocês compartilhem, curtam, divulguem, convidem pessoas para a Torre de Oração. Esse projeto é aberto a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nosso objetivo é que venha um avivamento sobre a igreja. Nós, todas as semanas, aos sábados, dedicamos alguns, ou a maioria, 1 hora do seu dia, outros voluntários 3 horas do seu sábado, para que por 24 horas ininterruptas haja alguém diante de Deus intercedendo pelos mesmos motivos, pelas mesmas causas. Esse projeto é uma bênção. Não fica de fora não. 2022 é um novo ano, novo tempo, novos projetos. Quem sabe é isso que está faltando para você, entrar para a Torre de Oração. Então você é meu convidado, é nosso convidado. Eu sou a reverenda Nayara, que coordena essa torre com muito carinho, ao lado de muita gente especial. Prefiro não mencionar nomes para não esquecer ninguém, mas esse não é um projeto individual, esse é um projeto de muitas mãos. Para a glória de Deus, muita gente se dedica por essa torre. Então que Deus recompense a cada um por aquilo que tem feito em prol dessa causa. Nós vamos ouvir uma história da Palavra de Deus. É uma das minhas histórias favoritas dos evangelhos. É a história que encerra o Evangelho de Lucas. Como o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, esse texto, essa narrativa, essa história encerra o Evangelho de Lucas. Ela consta em Lucas 24, de 13 a 35. Eu te encorajo a meditar nesse texto ao longo dessa semana. É um texto muito rico, tem muita coisa para você perceber nele. Sinta-se como um dos discípulos no caminho de Emaús. Mas hoje nós vamos nos dedicar a algo bem específico dessa história, que eu vou te contar agora. Estarei fazendo a leitura do texto na nova tradução da linguagem de hoje. Eu incentivo muito a cada um de vocês que, embora tenha uma Bíblia Almeida e atualizada para as leituras públicas nos cultos, que você adquira uma Bíblia de linguagem simples. Indico a Nova Bíblia Viva, se eu não me engano é da editora Mundo Cristão. Te indico a nova tradução na linguagem de hoje, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Embora haja teólogos que criticam essas versões simplificadas, na minha vida com Deus, nas minhas meditações pessoais, essas Bíblias são muito valorosas. Porque quando nós vamos meditar, nós não temos que usar o intelecto. Nós devemos ler a palavra de Deus com o coração. E leituras truncadas, nos depararmos com palavras desconhecidas, isso faz a gente usar muito o cérebro. E nos momentos com Deus, a Bíblia não deve ser lida com a cabeça. Por isso, se você tem algum preconceito com as Bíblias de linguagem fácil, se desfaça dele. Veja como é fluente a leitura e quanto toca o coração ler textos da Bíblia nessas versões. Então, estarei fazendo a leitura, espero que edifique o teu coração e eu te convido a ouvir essa história. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém.
Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou Jesus. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Isso significa que a viagem foi longa, pois deu tempo de anoitecer. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Como eu disse para vocês, essa não sei se a minha história favorita dos evangelhos ou uma das, pois há muitas narrativas lindas no Novo Testamento, mas ela tem muitos detalhes. A gente poderia falar sobre cada um deles, mas nós estamos nos aproximando do dia de participarmos nas nossas igrejas locais da Ceia do Senhor. Amanhã é o primeiro domingo do mês de fevereiro e nós estaremos no templo para participarmos juntos da mesa do Senhor. Vamos ouvir novamente as palavras de instituição, quando Jesus dá graças, parte o pão, entrega o cálice e faz tudo isso em memória dele mesmo, para que nós nunca nos esquecêssemos do seu sacrifício. Mas essa semana, lendo uma reflexão, mais precisamente na reflexão de ontem, chamada Neles, de Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz tem uma série, na verdade 2 livros específicos denominados Talmidim. Talmidim significa discípulo e são lindas e breves reflexões sobre textos dos evangelhos. Quem quiser indicação de leitura, eu recomendo bastante. Eu sei que no começo da nossa fé cristã,
Nós gostamos de ter livros de devocional, como presente diário, pão diário, materiais muito especiais. Mas se você quer dar um passo a mais, um pouco mais teológico, se você quer renovar aí os seus estudos, eu te indico a usar como livro de devocional um dos 2 livros chamados Talmidim, do pastor e autor Ed René Kivitz. Mas eu quero contar para vocês uma história que ele menciona nessa reflexão, que vai falar conosco. Ele disse lembrar de uma história contada por um missionário cristão que vivia numa pequena aldeia na América Central. E ele estava conversando com um grupo de pescadores sobre a ressurreição de Jesus e sobre essa passagem que nós lemos agora dos discípulos no caminho de Emaús. E um dos pescadores fez uma pergunta que eu nunca fiz e que provavelmente você também não fez. Mas esse pescador fez uma pergunta fantástica. O texto diz que quando eles partiram o pão, Jesus desapareceu da vista deles. Sabe qual a pergunta do pescador? Que eu nunca havia feito e você também provavelmente não? Para onde Jesus foi quando desapareceu? É uma boa pergunta. Nós sabemos que Jesus estava na estrada, nós sabemos que Jesus estava sentado à mesa partindo o pão. Mas a Bíblia diz que ele desapareceu. Para onde ele foi? Para onde Jesus foi depois que ele sumiu da vista dos discípulos na mesa da refeição? O missionário, como eu também ficaria antes de ler essa mensagem, ficou um pouco desconcertado, porque também não havia parado para pensar para onde Jesus foi quando desapareceu da vista dos discípulos no caminho de Emaús. E aí um outro pescador, analfabeto, muito simples, respondeu com a maior naturalidade do mundo. Vou falar com mineira. Uai, entrou neles. Pois o pescador estava certo. Quando Jesus desapareceu da vista dos discípulos, ele foi para dentro do coração dos discípulos. E isso faz muito sentido, porque imediatamente depois os discípulos falam sobre queimar o coração, arder o coração. Depois que isso acontece, eles têm fé, a fé que eles não tinham no caminho. Depois que isso acontece, eles passam a estar convictos da ressurreição do Senhor. Depois que isso acontece, eles entram em comunhão com os outros discípulos e discípulas de Jesus. Pois quando Jesus desapareceu da frente dos discípulos, ele foi morar dentro dos discípulos. A verdadeira conversão ao Evangelho é quando Jesus sai de fora de você e entra dentro de você. Ir à igreja ainda significa ver Jesus do lado de fora. Contemplar Jesus nas histórias, nos sermões, nas canções, nas orações. Fazer teologia, estudar a Bíblia Sagrada de forma dedicada, de alguma maneira, ainda é uma contemplação de Jesus. Falar sobre ele, pensar sobre ele, admirá-lo, cantar sobre ele. Mas a experiência de conversão é quando Jesus, que está fora de você, vai para dentro de você. E é por isso que Isaías profetizou que ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus em nós.
E logo depois, Jesus soprou sobre os discípulos, deixando que não os deixaria órfãos, porque estava voltando para junto do Pai, mas eles receberiam o Espírito Santo. O Espírito de Jesus habita naqueles que o conhecem de fato. Por isso, minha reflexão para a sua vida, nessa oportunidade, é que você verifique na sua interioridade. Jesus está dentro de você? Ou ele ainda está de fora? Pensa sobre isso. Se você constatar que ele já está dentro, olhe mais para dentro de si. Gaste mais tempo cuidando do seu interior. Seja constante na leitura da palavra, na oração. Seja mais do que religioso, seja um discípulo de Cristo. Tenha uma vida espiritual fervorosa. E se você não encontrar Jesus dentro de você, não fique com vergonha. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não se converteu. Pedro andou com Jesus 3 anos e ainda não tinha se convertido. E é por isso que em determinada oportunidade Jesus se volta para ele e diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta seus irmãos. Não fique com vergonha. Acontece. E é por isso que nós, os pastores e as pastoras, precisamos pregar no púlpito da igreja o Evangelho. Nós precisamos evangelizar os crentes, porque ainda tem muito crente que não se converteu. Então, meu convite para você que não encontrar Jesus dentro de você é para que você o convide, para que você abra a porta do seu coração, para que você dê um passo além da religião. Jesus não nos chamou nem ao mundanismo, nem à religiosidade. Ele nos chamou ao Evangelho. Muitos religiosos ficam fora do reino dos céus e aqueles que vivem para si mesmos também. Por isso, ninguém deve se converter do mundanismo para a religião, porque a religião não é sinônimo de salvação. Você deve se converter ao Evangelho, que muitas vezes vai contrapor a própria religião. Por isso, pensa sobre isso. Volta a esse texto durante essa semana. Espero que essa reflexão edifique o teu coração. Ela me foi inspirada por uma reflexão chamada Neles, de um dos livros Talmidim, do Ed Renekiewicz, e ela foi aprofundada com o meu prazer de contar essa história e por um pouco do que eu já preguei sobre esse texto. Mas é isso aí. Jesus desapareceu da frente deles porque entrou dentro deles. Espero que ele habite em mim e em você. No último domingo, eu ouvi uma música que eu não ouvia fazia tempo. Se eu não me engano, a música se chama Casa, e é do Palavra Antiga, que diz: Deus preferiu essa casa. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa. Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Eu vou deixar para você a música Meu Coração Será Teu Lar, a música de Wesley Santos, que é uma música que trabalha a mesma perspectiva. Que o seu coração seja o lar. A casa de Deus não é o templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus é o interior daqueles que a Ele se entregam. Jesus abençoe tua vida. Nós vamos orar e encerrar essa reflexão. Deus de amor, muito obrigada. Que o teu Espírito aplique a palavra aos